Olá pessoal, estamos de volta aí para mais uma atividade. Hoje nós vamos falar então sobre o núcleo interfásico, né? Nós na última aula nós falamos sobre os compartimentos celulares, né? Fechamos todos os compartimentos, entendemos como é que são as suas características, né? E hoje nós vamos falar sobre o último compartimento, justamente porque é um dos mais importantes, né? O núcleo da célula, tá? Bom, aqui a gente tem nessa imagem uma, uma diagramação, né? Um esquema, né? Hipotético, onde a gente consegue visualizar os diferentes compartimentos, né? A gente consegue ver aqui mitocôndrias, aparelho de Golgi, retículo, né? E conseguimos identificar também esse compartimento central, que na maioria das células é central, e que é o núcleo da célula. Tá? Esse compartimento é uma das principais diferenças entre as células eucarióticas e procarióticas. Né? Então, as células do nosso organismo, elas apresentam um compartimento que permite, então, a segregação do DNA. Então, o DNA da célula, o material genético que contém as informações que são importantes para a célula, para ela poder produzir as proteínas, poder se replicar, etc., todos estão separados do restante do citoplasma. Isso confere uma série de vantagens que a gente já viu lá durante o processo evolutivo. Essa compartimentalização permite que o processo, por exemplo, de produção de proteínas tenha várias etapas, tenha vários mecanismos de controle, né, de acordo com o passo aonde ele está. Né? Então, tem uma parte, por exemplo, da produção de proteínas que é dentro do núcleo, né? Tem outra parte que é no citoplasma. Algumas situações a gente consegue também, dependendo do destino da proteína, a gente vai ver que dentro do retículo endoplasmático, no próprio complexo de Golgi. Né? O que dá, então, essa possibilidade de fazer esses processos, né, de formação por etapas, né, e com maior eficiência, né, para a célula. Tá? Bom, nós vamos falar hoje sobre o núcleo da célula que está em intérfase. Tá? Então, a intérfase é um dos momentos do ciclo de vida da célula, do ciclo celular. Normalmente a célula está ou em intérfase ou então ela está se dividindo, está em mitose ou em meiose. Quando ela está se dividindo, tem uma série de eventos que a gente vai ver na semana que vem, que vão ser importantes e que vão preparar essa célula e fazer com que essa célula, então, separe os seus componentes e divida nas células filhas. Tá? Então, os cromossomos vão ser divididos, citoplasma, diferentes compartimentos celulares. Mas hoje, então, nós vamos identificar o núcleo da célula que não está em divisão, ou seja, aquela célula que está se preparando para se dividir, mas tem um aspecto de nuclear e citoplasmático mais definido. Né? Assim, durante essa etapa, o núcleo vai ter uma posição específica, né? E ele então vai permitir que a gente caracterize aquele tipo celular. Né? Então, a forma do núcleo ela vai variar conforme o tipo celular. A gente tem células que têm um núcleo esférico. Normalmente, o núcleo, o formato do núcleo, ele é um indicativo do formato da célula. Né? Então, células que têm o núcleo esférico, né, são células que têm uma forma citoplasmática cúbica. A gente tem, eventualmente, células que têm o núcleo mais alongado. Nesse caso, o formato do citoplasma tende a ser cilíndrico. Né? E existem células que têm um núcleo achatado. Tá? Esse achatamento do núcleo indica que o citoplasma, então, tem um formato pavimentoso. Tá? Então, a forma do núcleo é um indicativo do formato da célula como um todo.
Normalmente o núcleo está localizado numa parte central da célula, então a gente sabe que existem componentes do citoplasma, né, do citoesqueleto, que vão ajudar nesse processo de localização do núcleo, né, vão ancorar ele junto com a membrana, etc., né, para que ele possa permanecer naquela região. Tá? E os tipos de células, de acordo com as suas funções, a gente vai também observar como característica dessas células a presença ou ausência do núcleo. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos que são os extremos. Então as hemácias, pela característica, pela vida curta que elas têm e por terem uma função bem específica, né, que é de transporte do oxigênio na hemoglobina, elas na fase madura, na fase quando elas estão fazendo a sua atividade, o seu papel, depois que elas saem da medula, elas não apresentam núcleo. Tá? Então esse é um extremo. O outro extremo são as células que têm vários núcleos, são multinucleadas. E aí tem dois exemplos que estão listados ali. Os osteoclastos, que são células do tecido ósseo, que fazem a reabsorção óssea. Elas apresentam vários núcleos, todos eles independentes, individualizados, etc. O mesmo vale para as células musculares estriadas esqueléticas. São células então, que têm um formato cilíndrico, né? Cilíndrico, mas numa dimensão longitudinal. Né? Então, são células que têm um comprimento, né? E que apresentam vários núcleos também dentro dessas células. Tá? Então, são os extremos que a gente vai encontrar. E a maior parte das células apresenta um núcleo, né? Existem algumas que têm dois, né? São binucleadas. E o núcleo ele está intimamente associado com a função da célula, né? E com o formato dessa célula no organismo. Tá? Bom, aqui a gente vai ter agora no próximo slide exemplos de núcleos. Tá? Então aqui nós temos uma imagem de uma lâmina histológica do fígado. Então o fígado ele tem hepatócitos, que são essas células que têm essa coloração, né, que tende para o vermelho e que formam cordões celulares. Então esses cordões eles ficam entremeados por capilares, que é o que vocês estão vendo aqui e aqui também. Os capilares é onde estão passando as hemácias, né? Então todos os nutrientes que foram absorvidos lá no intestino, né, no sistema digestório, a circulação venosa vai trazer esses nutrientes e eles vão passar aqui pelo fígado, né, por esses capilares, né, o sangue vai trazer esses nutrientes, e essas células aqui, os hepatócitos, então, vão aproveitar, vão utilizar esses nutrientes para diferentes funções, né, seja para produzir proteínas do próprio sangue, seja para armazenar, por exemplo, glicose, né, o fígado é um local de armazenamento de glicose na forma de glicogênio. Tá? Então, são células que têm uma atividade intensa. Tá? Essas células, a gente consegue identificar o núcleo. Essa daqui é uma célula que tem um núcleo, mas existem células que podem ter dois núcleos, como essa que a gente está vendo aqui. Então, o núcleo ele é revestido, depois a gente vai ver, por um envoltório, um envelope nuclear. E aqui a gente vai ter claramente um nucleolo, né, que é essa estrutura que está dentro do núcleo e que tem é bem visível, né, tem um formato de ponto, assim, né, arredondada, e é bem visível. Tá? Esse envelope nuclear que faz esse revestimento, né, que separa o núcleo, ele tem diferenças da membrana dos outros compartimentos celulares que a gente falou. Tá? Então, as membranas do núcleo, elas formam duas bicamadas, tá? E essas duas bicamadas têm, entre elas, né, entre uma e outra, elas têm um espaço, né, intermembranas, tá?
e elas formam um revestimento ao redor de todo o envoltório nuclear. Tá? Elas só não vão ser absolutamente contínuas. Em determinados momentos, em determinadas situações, elas têm perfurações, né? E essas perfurações são chamadas, então, de poro nuclear. Tá? Então, existem comunicações, essas áreas de comunicação do núcleo, da parte interna do núcleo, com o citoplasma, a gente chama de poro nuclear. Então, é um complexo, né? Um complexo que é formado por várias proteínas e que vai, então, formar essa estrutura que a gente vai chamar de poro nuclear. Tá? Todo o transporte do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma, seja de íons, de água, de macromoléculas, né, vai ter que acontecer através do poro nuclear. Tá? Então, as membranas nucleares, elas impedem a livre passagem de moléculas, né, como é uma dupla bicamada, né, lipoproteica. Então, aqui a gente vai ter percentuais um pouco diferentes, né? Então, normalmente nessas bicamadas a gente tem um predomínio de proteínas sobre os lipídios, tá? Então, a gente vai ter fosfolipídios, vai ter colesterol também, mas esse conjunto de lipídios forma ao redor de 30% e 70% dessas bicamadas são proteínas. Muito certamente em função desse complexo do poro nuclear. Tá? Então, esse envoltório todo tem que ser sustentado na sua parte interna. Então, essa sustentação é feita por um componente que fica interno no envelope e que é muito parecido com os filamentos intermediários. Tá? Então, a gente tem aí a lâmina nuclear. Esse nome lâmina é porque ela é formada por proteínas que são chamadas de lâminas. Tem 4 tipos de proteínas. Então, a gente tem a proteína A lâmina B1, a lâmina A lâmina B2 e a lâmina C. Todas fazendo parte, então, desse conjunto, né, que vai formar a sustentação, que vai dar sustentação para o envelope nuclear. Aqui a gente tem uma representação esquemática, então a gente consegue entender um pouco daquilo que a gente falou no slide anterior, pelo menos ter uma imagem, né, disso, visual. Vocês estão vendo aqui em toda a volta o envelope nuclear. Tá? Em algumas partes esse envelope ele é contínuo com o retículo endoplasmático. Tá? Então ele é contínuo. E a gente observa que existem perfurações nesse envelope. Né? Então, é uma dupla bicamada e essas perfurações são chamadas, então, de complexo do poro nuclear. Tá? Aqui está representada a lâmina, então ela fica encostada na membrana plasmática, na face interna da bicamada, né, do envelope nuclear, e serve para dar sustentação. Né? Ela só não vai ser... não vai estar presente aqui, onde a gente tem o complexo do poro nuclear, por razões óbvias, né? Porque esse complexo é onde vai ter passagem de substâncias, né? Então precisa estar aberto e ter essa possibilidade. Então aqui a gente tem alguns dos componentes, vocês estão vendo aqui o nucleolo, a gente já falou sobre ele quando falamos dos ribossomos, né? Depois a gente vai retomar esse conteúdo. Aqui a gente está vendo o que a gente chama de cromatina, né? Essa cromatina, depois a gente vai identificar e vai caracterizá-la, né? Ela é basicamente DNA e proteínas. Então, o DNA e as proteínas, eles ficam dispersos aqui no envelope nuclear. Isso não é aleatório, né? Apesar de haver essa dispersão, existe uma certa organização, né, dos cromossomos, aonde eles vão ficar, apesar de a gente não visualizá-los aqui, porque essa cromatina ela está numa forma distendida, né, bem frouxa, a maior parte dela, pelo menos, e em comparação com os cromossomos, certamente ela está, então, numa condição muito mais aberta. Né? Os cromossomos é quando essa cromatina se condensa muito, e aí é um processo que acontece imediatamente antes da divisão, né? Ou no início
da primeira fase da divisão celular, isso vai se dar, tá? Bom, então vamos tentar entender um pouquinho como é que está organizado essa estrutura interna, né? Então a lâmina nuclear, ó, vejam, é formada pelas lâminas, que são as proteínas, elas vão se juntando, assim como a gente viu no citoesqueleto também, vão formando duplas, né, dímeros, e esses dímeros vão se ligando uns aos outros, né, formando um filamento, um polímero, né, dessas lâminas. E esses filamentos eles vão se juntando, né, vão se organizando, e isso dá uma resistência, que é típica também dos filamentos intermediários no citoplasma. Então, essa resistência permite que o núcleo possa ter uma forma fixa, né? Então, quando a gente enxerga, quando a gente vê um tipo celular na microscopia óptica, a gente consegue reconhecer o núcleo, consegue ver o formato dele, e ele não fica mudando toda hora, não. Ele mantém esse formato enquanto a célula estiver em intérfase, tá? Então, isso é papel da lâmina, com essa resistência dada pelos filamentos, no caso aqui, específicos da lâmina nuclear, né, mas que são muito parecidos com os filamentos intermediários que a gente viu no citoplasma. Tá? Aqui uma imagem de microscopia eletrônica que dá maior poder de resolução para a gente poder visualizar. Então vejam que aqui a gente tem o envelope nuclear, né, que ele está as duas bicamadas, tem uma parte aqui que fica um espaço intermembranas, né? Aqui a mesma coisa. E nessa área aqui, que está flanqueada por essas duas setas, a gente tem o complexo do poro nuclear. Tá? Então, o poro nuclear ele é muito importante. Né? Toda a movimentação de moléculas, de íons, de água, de macromoléculas, vai ter que acontecer através do poro nuclear. Tá? E ele tem uma estrutura bem característica, ele tem um anel central que está representado aqui, e em volta desse anel a gente vai ter uma organização proteica que vai lembrar uma cesta, né? Aquelas cestas de basquete, das quadras de basquete, tem esse aspecto, então, o anel nuclear. O anel do poro nuclear, no caso. Aqui a gente tem uma imagem, um esquema, onde permite que a gente consiga visualizar isso. Né? Vejam, as duas membranas, tá? Nuclear externa, nuclear interna. Aqui aquele transportador central, através dele passam moléculas como água, íons, né? E todo esse complexo, né, que é o complexo do poro, junto com essa cesta, vão permitir a passagem também de macromoléculas. Né? Veja que aqui eles estão presos ao citoplasma, filamentos citoplasmáticos, né? Então filamentos de actina, né, podem prender essa região, né, para manter esse envelope nuclear posicionado, consequentemente posicionando o núcleo, e também ajudando nesses processos de transporte, né, para fora do núcleo, em direção ao citoplasma, e do citoplasma para dentro do núcleo. Tá? Então, aqui a gente pode falar disso de uma forma mais clara. Então, esse transporte vai se dar de duas formas. Uma forma é sem gasto de energia, que seria a difusão passiva. Então, nesse caso, nós vamos ter exemplos: água, íons, né? Pequenas proteínas, são um tamanho menor do que 50 kilodaltons, elas vão passar de um sentido ou do outro de forma livre. Tá? Então aí tem que ter um tamanho pequeno, né? Esse complexo todo do poro nuclear ele tem ao redor de 120 nanômetros, né? E essas moléculas têm que permitir que passem e atravessem. Em geral são moléculas pequenas, né, que vão passar dessa forma. Tá? Mas não são só moléculas pequenas que precisam entrar e sair do núcleo. Né? A gente tem aí proteínas grandes, RNAs e às vezes complexos, né, que são chamados de RNPs, que são ribonucleoproteínas, que também tem que fazer esse movimento. Além das subunidades ribossomais, que a gente já viu,
que são formadas dentro do núcleo e tem que passar para o citoplasma. Então, nesse caso, a gente vai precisar envolver todo o complexo do poro nuclear, né? Todo ele vai estar diretamente envolvido com a passagem dessas macromoléculas, né? E elas não vão passar livremente, elas vão precisar de mediação, né? Ou através de proteínas sinalizadoras, né? Que a gente vai falar sobre duas delas, a exportina e a importina, né? E que vão, então, ajudar nesse processo de levar para o citoplasma ou do citoplasma para dentro do núcleo. Tá? Esse transporte, onde a gente tem macromoléculas, né, a gente vai ter necessidade de gasto de energia. Né? Então, vai ser um transporte ativo. Né? Então, esses canais que vão se transformar, os poros nucleares, né, eles vão ser regulados por sinais, vão indicar para onde vai ser o transporte e qual tipo de proteína envolvida. Tá? Tem algumas, como os ribossomos, eles têm uma direção específica, eles vão do núcleo para o citoplasma, né? E tem outras proteínas, obviamente, também que vão ter uma direção específica, vem do citoplasma para o núcleo, por exemplo. Tá? Com relação à importação de proteínas, eu vou falar especificamente da importação e da exportação de proteínas, tá? Para a gente ter uma ideia geral. Então, aqui vocês estão vendo os complexos dos diferentes poros nucleares e duas situações. Uma situação que está acontecendo dentro do núcleo e uma situação que está acontecendo no citoplasma. Nesse caso, como é uma importação de proteínas, ou seja, elas vêm do citoplasma para dentro do núcleo, nós vamos começar aqui no citoplasma. Tá? O que acontece? Uma proteína, normalmente, ela vai, para entrar, para ser usada dentro do núcleo, ela precisa ter um sinal de localização nuclear, que é essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui, numa proteína toda que está pintada em verde. Então, esse sinal de localização nuclear, ele é importante justamente para que essas outras subunidades, né, de uma proteína também, que é chamado de importina, subunidade alfa e subunidade beta, se liguem, né, se liguem aqui dentro dentro do citoplasma, obviamente, né, mas se liguem nessa proteína, para que a partir dessa ligação elas possam ser colocadas, todo o complexo colocado para dentro do núcleo. Tá? E aqui ela vai se separar. Como é que vai se dar essa separação? A separação vai se dar, inclusive, com a liberação dessa RAM GTP. Tá? Então, o GTP, a gente sabe, é uma forma de armazenar energia, né? Uma guanosina trifosfato. Né? E esse GTP, à medida que ele é liberado junto com a RAM, né, ele vai voltar para o citoplasma, né, junto com a importina, que tem uma parte da importina, uma subunidade, a subunidade beta, fica grudada e volta para o citoplasma, aonde, para que ocorra a separação e ela fique liberada para fazer de novo esse ciclo, há um gasto energético. Né? Então, esse gasto se dá pela quebra do GTP. Então, a gente vai ter uma RAM separada agora de um GDP e de um fosfato inorgânico, né? Que vai sendo liberado, né? Vai liberando energia a partir da separação desse fosfato inorgânico do resto do complexo. E aí a importina também vai ficar livre e vai permitir que a gente tenha aqui uma nova utilização dela. Tá? Então, nesse local aqui, onde a gente tem próximo do envelope nuclear no núcleo, ou melhor, na parte externa do envelope nuclear, a gente vai ter um gradiente, uma maior quantidade de GDP ligada à RAM. Né? Enquanto que na parte interna do envelope nuclear, e consequentemente do núcleo, a gente vai ter uma maior quantidade de GTP ligada com a RAM. Tá? Então é um gradiente energético que tem mais energia na parte interna do envelope nuclear do que imediatamente na parte externa, em função desse transporte que se dá e da quebra do GDP para liberar a importina.
tá? Que aí a proteína entrou no núcleo, vai fazer a sua atividade, aí a sua ação, né? E essa importina alfa também está solta, pode voltar para o citoplasma para se complexar com o resto, né? Para trazer outra proteína de localização nuclear, tá? No caso da exportação de proteínas, a gente tem algo muito similar. Então, uma proteína que tem a sua localização no núcleo, ela fez alguma atividade, mas ela adquiriu um sinal de exportação do núcleo, né? Então, esse sinal de exportação vai ser o indicador, né, para que a exportina se ligue no RAN GTP, aqui dentro do núcleo, forma um complexo que é colocado através do polo nuclear para fora, e lá fora esse complexo todo ele é liberado a partir então da quebra desse GDP, ou melhor, do GTP em GDP mais fosfato inorgânico, né? A gente tem aqui essa RANGAP, né, que é uma proteína então que está associada com essa liberação de todos os componentes e com a quebra então do GTP em GDP mais fosfato inorgânico, tá? E aí recicla tudo, vem para aqui para dentro, a exportina vai participar de outros eventos de saída, tá? Então vejam, na exportação de proteínas a gente tem a associação com a exportina, e na importação de proteínas a gente tem a associação com a importina, tá? O mecanismo vai ser diferente, obviamente, da origem, onde ele inicia, um inicia fora do núcleo, outro inicia dentro do núcleo, mas ele tem muitos processos e esse envolvimento do RAN GTP é similar nos dois, tá? Então, o que está saindo do núcleo leva o RAN GTP, que é quebrado lá no citoplasma, então, e para liberar todos os componentes, nesse caso, ou algum componente especificamente, como é a importação, tá? Existem algumas moléculas, né, que são chamadas de ribonúcleoproteínas, por isso essa sigla RNP. No caso, são moléculas pequenas, né, que vem do inglês, né? Então, Small Nuclear Ribonucleoproteínas. Então, são pequenas ribonucleoproteínas de localização nuclear. O que é uma ribonucleoproteína? Então, a gente vai entender aqui um pouquinho. Dentro do núcleo é feito um processo chamado de transcrição, que a gente já viu lá para a síntese proteica. Nesse caso, não é formado um RNA mensageiro, é formado um RNA de localização nuclear pequeno, né, o snRNA, e ele vai então, a partir de uma ligação com essas proteínas, uma proteína de exportação, ele vai ser levado para o citoplasma. Ele vai se ligar no citoplasma com outras proteínas que foram produzidas a partir dos ribossomos no citoplasma, e depois esse complexo todo ele vai voltar para dentro do núcleo. Então vejam, existe aí uma necessidade, né, pelo tamanho desse complexo, que se use todo o poro nuclear, não só aquele anel central quando a gente tem a passagem de moléculas. Todo o poro vai ser necessário pelo diâmetro, né, pelo tamanho desse complexo, agora sim completo, né, uma ribonucleoproteína de tamanho pequeno e de localização nuclear. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Aguardem um minutinho aí.